Bem-vindos ao Junho Laranja, o mês em que falamos sobre anemia. Hoje, aqui na AIS, nós conversamos com o médico Eduardo Brandão e juntos, Medicina e Nutrição, vamos falar de anemia. Bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Bem, Eduardo, para começar, o que é anemia e o que pode causar? Então, quando a gente fala de anemia, a gente está falando basicamente da diminuição da massa eritrocitária, né? Que são as células vermelhas do sangue, que pode ser tanto pela quantidade de hemoglobina, que é uma proteína que a gente tem no nosso sangue, né? Quanto pela contagem das hemácias, né? Que seria o hematócrito, né? Que é um valor que a gente tem relacionado ao volume que a gente está analisando no exame, né? Então, isso que vai determinar a anemia. Daí, por exemplo, a gente vai ter valores de anemia, de hemoglobina, que vão ser adequados para cada faixa etária. Então, dependendo do paciente, a gente vai enquadrar ele num valor de referência específico para hemoglobina, para hematócrito e para todos os outros parâmetros que a gente usa para avaliar se tem ou não anemia. Então, basicamente, seria uma redução ali da quantidade ou de hemoglobina ou de hemácias disponíveis ali no sangue do paciente, né, no sangue da pessoa. Ela vai ter algumas coisas que causam essas alterações, né? A gente pode ter tanto uma deficiência na produção da hemácia, que ela é produzida na medula óssea, quando a gente pode ter uma diminuição na sobrevida das hemácias, que, via de regra, elas vão durar em torno de 90 a 120 dias. Mas a gente costuma usar 90 como um número mais padrão, mas elas tendem a ter esse tempo de duração, né? Então, fatores que diminuem a sobrevida da hemácia também são causas de anemia, e perdas excessivas de sangue também são causas de anemia, né? Então, se tu tem algum fator que vai te causar sangramento, por exemplo, uma mulher que tem um sangramento menstrual excessivo, ou algum mioma, ou alguma pessoa que tem uma lesão sangrante que faça com que perca sangue com frequência, ou algum problema de coagulação que faça com que perca muito sangue. Então, são fatores que levam à anemia também, né? No caso, a gente vai falar mais especificamente de anemias relacionadas à deficiência de ferro, né? A deficiência de ferro ela vai atuar majoritariamente ali na produção de novas hemácias, né? Na produção de novas células de sangue. E por que isso é uma coisa que faz diferença? Porque a hemácia, né, ela vai ter dentro dela ali a hemoglobina, que é a principal molécula que está envolvida ali, a molécula do ferro, que vai servir para a gente fazer o transporte dos gases para as células do nosso corpo. Então, se eu tenho uma quantidade adequada de hemácias, de hemoglobina, eu vou conseguir fazer com que o oxigênio chegue adequadamente nas nossas células e que o meu metabolismo funcione de maneira adequada, né? Tanto o oxigênio quanto o gás carbônico, né? Não é só o oxigênio, mas também o gás carbônico ele é levado pela hemácia e ele é excretado ali na via respiratória. Então, essa é a função, né, da célula do sangue no nosso organismo, né? E isso falando especificamente da hemácia, né? Tirando linhagem branca, tirando plaquetas, né? A hemácia é responsável por essa questão de oferecer o transporte para os elementos ali da respiração, né? Se a gente for pensar assim, em como isso impacta na vida das pessoas no geral, né? A gente pode pegar valores epidemiológicos, saber quantas pessoas que estão sendo afetadas por isso, nesse momento no mundo, né? A gente sabe que uma estimativa, assim, mais superficial, que em torno de 2 bilhões de pessoas no mundo tenham, né, anemia hoje, né? E que em torno de 27 a 50% da população tem algum grau de deficiência de ferro. A anemia ela pode acontecer tanto na criança, quanto na gestante, quanto no adolescente, quanto no idoso, enfim, pode acometer qualquer faixa etária. Mas, geralmente, a faixa etária que fica mais vulnerável às anemias são crianças, né? Principalmente abaixo dos 5 anos, né? Na verdade, abaixo dos 13 anos, né? É onde pega mais, mas principalmente abaixo dos 5 anos, né? Dali abaixo dos 5 anos a gente tem uma variação de prevalência, né? Dependendo da região que a gente está avaliando, né? Varia, aqui na América Latina e no Caribe, ali em crianças pré-escolares, a
prevalência fica em torno de 39,5%. Mas a gente já tem alguns dados de estudos mais locais, assim, né? Por exemplo, tem áreas ali na periferia de Manaus e Recife em que tu tem crianças com menos de 5 anos em que a prevalência de anemia chega em torno de 95%, 96%. Então, além, claro, de diversos outros fatores, né? Fatores socioeconômicos são muito importantes quando a gente avalia a questão da anemia, porque é um impacto muito pesado tanto nessa questão de saúde pública, né, quanto na maneira como a gente tem que pensar em intervenções para lidar com isso. É bom a gente aproveitar o momento desse junho laranja para a gente discutir um pouco sobre isso, porque às vezes é uma coisa que parece meio irrelevante, né? A gente fala, anemia. Mas, não, anemia é realmente um problema que tem um impacto grande, tanto em questões de saúde pública, né, quanto na avaliação geral, tipo, de outras doenças também. E me conta então, Cris, o que o ferro é importante pra gente? Pois é, a anemia por deficiência de ferro, né? Então, assim, é preciso que a gente entenda qual é o papel do ferro no nosso corpo, né? O ferro é importante para nossa respiração, para essa troca gasosa. Então, se nós não conseguimos, nós não temos ferro suficiente, a gente tem um cansaço maior, o nosso sistema imune também fica comprometido. O ferro, ele tem inúmeras funções, certo? E basicamente, a mais importante delas é ligada à respiração. Se nós não temos ferro suficiente para fazer as trocas gasosas, todo o funcionamento do nosso corpo acaba sendo comprometido de alguma forma. Por isso é tão importante falar das carências. E a quantidade de ferro que a gente precisa para que isso funcione em equilíbrio, ela muda dependendo da faixa etária e dependendo, por exemplo, homens e mulheres. Então, crianças, há um nível de ferro por volta de mais ou menos, assim, crianças e adolescentes, 10 miligramas é o que se precisa dia. Quando a gente fala de mulheres em idade fértil, que são as mulheres que menstruam e que vão ter perda sanguínea todo mês, esse nível já sobe para 18, chegando até a 27, dependendo da situação. Homens precisam de um pouco menos, né? Então, dependendo da faixa etária, dependendo da condição, há um nível de ferro que é adequado. Não acontecendo esse nível adequado, nós temos carência. Onde que o corpo vai buscar ferro? Ele vai buscar via dieta, via alimentação, né? Então, aporte diário de alimentos que vão ajudar a manter este nível de ferro. Mas não só. O corpo faz uma reciclagem de ferro também. O Eduardo falou das hemácias, são elas que contêm o ferro. Quando essas hemácias envelhecem, o corpo faz a reciclagem. Então, ele recicla esse ferro e novamente ele incorpora no nosso organismo. Tá? Então, o que a gente faz via alimentação é repor e manter os estoques, certo? Mas nem sempre isso é suficiente. E aí a gente acaba tendo os casos de deficiência em que a alimentação já não consegue garantir. Nisso, Eduardo, falando então de carência, quando realmente se tem deficiência, quais são os tipos de anemia e os sintomas? Daí, no caso, vai variar de acordo com naqueles três grupos ali que eu falei, né? Tanto na questão de produção, né, de novas células de sangue, quanto na questão de quanto tempo elas vão sobreviver, quanto tempo elas vão durar no nosso organismo, né, e quanto que eu estou perdendo, né. Então, dependendo de onde está o problema, a gente vai ter causas diferentes, né. Por exemplo, quando a gente está falando de produção de novas células, de novas hemácias, né, a gente tem várias causas de anemia. No caso, a mais comum é deficiência de ferro, né. Mas a gente pode ter deficiência, por exemplo, de vitamina B12, de ácido fólico, que também podem causar anemia. A gente pode ter outras alterações medulares que podem levar a uma diminuição de produção de células sanguíneas, né? Tipo fibroses na região da medula óssea, né? A gente pode ter hipotireoidismo, que é uma coisa que também influencia na produção de massa. Enfim, tipo, se a gente for pegar a causa, a gente vai longe, né? Quando a gente fala, tipo, da
da sobrevida das hemácias ali, a gente tem desde atuações maiores, ali, por exemplo, um baço que esteja funcionando muito, porque o baço ele é o responsável por tirar de circulação aquelas células que já estão velhinhas, que já não servem mais para a gente. Então, se a gente tem um hiperespenismo, que o baço está sequestrando demais hemácias, pode ser uma causa de anemia também. Se a gente tem algum processo autoimune, que a gente está desenvolvendo anticorpos contra partes específicas ali do nosso corpo, né? Tipo, alguns anticorpos podem destruir hemácias também. Quando a gente tem algum elemento externo, né? Tipo, alguma válvula, algum corpo estranho também que a gente tenha que conviver com ele no nosso organismo, ele também pode fazer com que tenha mais destruição prematura de hemácias, né? Então, entra tudo nessa parte aí. E perdas sanguíneas, daí a gente também tem das mais variadas, desde problemas de coagulação, desde sangramento anormal relacionados com o ciclo menstrual, né? Desde, tipo, causas neoplásicas, né? De perda de sangue e tudo mais. Então, as causas de anemia, elas variam nesse sentido, né? Então, os tipos de anemia, no caso, eles vão ser de acordo com a causa, né? E os sintomas, eles vão ser mais gerais, né, a todos os tipos de anemia, né, que vão ser desde tipo astenia, né, uma fraqueza, cansaço, tontura, dependendo do grau de anemia, a gente pode ter palpitações, a gente pode começar a ter perversão do apetite ali, a gente pode ter tipo uma vontade estranha de comer determinadas coisas, determinados alimentos, né. Em criança a gente costuma ver geofagia quando tem anemia, né, que é aquela vontade de comer terra, aquela criança come terra, come barro, né, a questão da vontade de comer gelo, a questão da vontade de consumir, tipo, por exemplo, arroz cru, então todos esses são fatores que podem estar relacionados com a questão da anemia também. O cansaço também, o cansaço, né, para atividade física, inclusive extenuante, pode ser por falta de ferro. Sim, cansaço, sonolência, né? A gente pode ter, dependendo do grau, né, da gravidade da anemia, né, a gente pode começar a ter palidez de mucosa, né, a gente pode ter alteração na unha, desde uma unha, em casos mais graves, até a unha pode ficar, tipo, mudar de formato, ficar aquela unha em formato de colher. Dependendo da deficiência que a gente tem, a gente pode ter glossite, né? A língua fica parecendo que tá plana. A gente pode ter quelite, que é aquela inflamaçãozinha que aparece no canto da boca, né? Então, os sintomas, eles são bem gerais e às vezes a gente pode estar associando a várias outras coisas, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer diagnóstico de depressão, a gente geralmente tem que descartar que tem uma anemia, né, subjacente ali que a gente não esteja considerando, né? Então, os sintomas, eles são tão comuns, às vezes, a uma rotina extenuante, a um cansaço que a gente tá meio acostumado a lidar, que às vezes eles passam batidos. As pessoas menosprezam os sintomas que pode ser anemia. E o único jeito da gente saber é fazendo uma avaliação, né? Porque a gente tem fases da instalação de anemia ali, né? Então, antes primeiro, como é que acontece, né? Primeiro, o organismo vai consumindo as reservas que a gente tem, né? A reserva de ferro que a gente tem é mais fácil de observar na ferritina, né? Embora a ferritina também seja uma proteína que sirva como marcador inflamatório, né? Que em algumas situações de inflamação ela fica elevada também. A ferritina a gente usa para avaliar o quanto de reserva de ferro que a gente tem. Então, primeiro a medula vai consumindo aquela reserva que a gente tem, vai mantendo a hemoglobina em níveis normais e a ferritina vai baixando, em fases mais iniciais, né? A partir do momento em que o estoque vai diminuindo, né? Eu vou começar a produzir células que vão ter uma hemoglobina menor, então a gente já vai começar a observar que tanto a ferritina vai estar baixa, quanto a hemoglobina já vai estar mais baixa também, né? E conforme não vai tendo tratamento, não vai tendo reposição, né? Daí vai aumentando a replicação celular, a gente vai tendo diminuição do tamanho da célula de sangue, né? A gente vai tendo alterações tanto na maturação da célula ali, quanto na produção. Então, a gente vai tendo níveis, assim, do quanto vai
vai comprometendo, né, no organismo. E basicamente os sintomas vão estar relacionados muito à etapa em que a gente está A observando, gravidade, né? da carência de ferro. Isso. Então, isso vai variar, né? Tipo, às vezes tu vai olhar para a pessoa ali, tu vai ver que ela tá branca que é um papel, né? Tu vai olhar no quadro da pálida, provavelmente tu vai fazer o exame de sangue, né? Vai dar uma hemoglobina lá no pé. Mas às vezes a gente não vai ter isso tão claro. Às vezes a gente vai precisar investigar um pouco melhor. Né? A gente só tem como descobrir o que a gente procura. Então, basicamente, a gente estar atento para saber quando procurar. Em relação a, tipo, como que a gente vai fazer para tratar, né? Seria basicamente reposição de ferro, né? A gente vai repor o ferro tanto para melhorar, né, os níveis de hemoglobina, de hematócrito, né? Que isso vai levar ali em torno de 1 a 2, digamos, chegou com um quadro de anemia, né? A gente vai começar o tratamento ali. A dosagem ideal ali que a gente vai ter de ferro para tratar ali vai ser em média de 3 a 5 nanogramas de ferro por quilo por dia, né? E a gente vai repor, né? Então, vai levar 1 a 2 meses para que a gente chegue que a gente consiga voltar para a hemoglobina normal, né? Lógico, dependendo da gravidade, né? Mas geralmente a gente leva entre 1 a 2 meses para a gente conseguir recuperar a hemoglobina e hematócrito ali. Mas, para a gente recuperar as reservas de ferro ali, a gente vai levar ali em torno de 3 a 5 meses, até um pouco mais, dependendo de como vai ser a absorção da pessoa e como que ela vai responder ao tratamento. Lógico, antes de qualquer coisa, antes de pensar em tratamento, a gente primeiro tem que ter certeza da causa, né? Tipo, se a gente realmente está falando de uma anemia de deficiência de ferro, e se a gente está tendo deficiência de ferro, se ela está sendo causada por alguma outra coisa, se é por alguma parasitose intestinal que está fazendo ter uma depressão um pouco maior de sangue ou uma diminuição da absorção de ferro, se a gente está lidando com uma paciente que está com muito sangramento e que a gente precisa tratar, se a paciente tem uma úlcera ou se a paciente tem algum outro problema de saúde que dificulte para ela a absorção do ferro que ela tem na dieta, uma doença celíaca, coisas nesse sentido. Então, a reposição de ferro, ela vai melhorar o que está faltando, mas às vezes a gente tem que achar tipo, onde que está o vazamento, se tem um vazamento, ou se a gente está com algum problema de absorção que precise ser corrigido, né? Então, a primeira etapa é a gente identificar, né, que tem anemia, a segunda etapa é a gente identificar a causa, e depois a gente passa para o tratamento, que seria repor o ferro até o ponto em que eu vou ter uma hemoglobina normal e que eu vou ter reservas suficientes para aquela pessoa poder fazer uma manutenção tranquila depois. E lógico, a gente vai precisar, além da questão do tratamento medicamentoso, a gente vai precisar de uma abordagem nutricional, que a pessoa vai ter que entender como que a alimentação, como que ela vai proceder com a questão alimentar dela e como é que ela faz isso. Eu achei bem interessante, coloca que assim, o ferro é extremamente necessário para os nossos processos. Então, o corpo ele precisa ter um mecanismo de reserva para quando acontece alguma perda involuntária, certo? Então, assim, a gente tem níveis de ferro no organismo e a gente tem um estoque de ferro no organismo, né? E quando o corpo precisa, quando baixa o nível de ferro, ele vai lá buscar dos estoques, né? É preciso que haja também um transportador para fazer né, esse transporte chegar ao ferro. Então, todo esse mecanismo é autorregulatório, né? Quando o ferro vem via alimentação tranquilo e vem um aporte frequente, o nível se mantém com alguma perda, alguma situação. Mas quando fica numa carência, que é preciso a reposição medicamentosa, ela também não vai acontecer de uma hora para outra. Há um processo, né? E colocar assim, se repõe o ferro e se repõe depois os estoques. Onde é que entra a alimentação? Ela entra o tempo inteiro continuando a fornecer ferro via alguns alimentos, né? Na carência, na anemia, a alimentação não vai dar conta de repor. É necessário a medicação. Mas é a alimentação que depois vai garantir que o aporte tenha sido feito.
Existem alimentos que fornecem mais ferro que outros? Sim. Então, em pessoas que têm uma deficiência ou níveis mais baixos, a nutrição vai potencializar o consumo desses alimentos. Existem situações que inibem a absorção do ferro, que complicam a absorção do ferro? Também. Então, o que a nutrição vem ajudar o tratamento medicamentoso é organizar a melhor forma de consumir alguns alimentos que vão ser as fontes de ferro. Tá? Porque vários órgãos também estão envolvidos no uso do ferro. Tá? Então, assim, constantemente a gente precisa. O que a gente sabe? Basicamente, a gente tem ferros em alimentos de fonte animal e de fonte vegetal. A absorção para o nosso corpo, a compatibilidade, a biodisponibilidade, digamos que assim, a afinidade com o ferro de fonte animal. Então, quando a gente fala das carnes, por exemplo, é muito fácil o corpo reconhecer e assimilar esse ferro. O ferro de origem vegetal, embora tenha alimentos com uma quantidade bem expressiva de ferro, nem sempre ele está tão disponível assim. Então, às vezes, a gente precisa de alguns truques para disponibilizar esse ferro. Tá? Por exemplo, é clássico a gente dizer que feijão tem ferro, beterraba tem ferro, espinafre tem ferro. E é verdadeiro. Quando uma pessoa não tem carência de ferro, ela pode consumir vários alimentos e da forma como ela quiser. Mas, se eu tenho um paciente que ele tem uma carência de ferro, ele está em tratamento medicamentoso, que ele gosta de comer beterraba e espinafre, por exemplo, para essa pessoa a nutrição vai dizer que é melhor que ele faça esse consumo cozido e não cru. Porque a disponibilidade deste ferro na beterraba cozida e no espinafre cozido é maior do que na beterraba crua e no espinafre cru. Ele não pode consumir? Ele pode. Mas nesse momento delicado em que ele tem que garantir maior aporte, maior absorção, a gente vai para aquelas técnicas que potencializam. Então, a nutrição vem ajudando como é o preparo de alguns alimentos, como para que a gente potencialize essa absorção. Tá? Lembrando que, assim, onde que a nutrição também vai buscar informações de que algo não está bem no metabolismo do ferro. A nutrição não faz o diagnóstico da anemia. O diagnóstico, ele é da prescrição médica. Mas a nutrição já se alerta. Por quê? A tireoide precisa de ferro para funcionar bem. Ela precisa de outros minerais também, cobre, por exemplo, mas ela precisa de ferro para funcionar bem. Então, quando o nível de ferro está baixo, reflete, às vezes, nos exames de tireoide também. O que a gente sabe? A absorção do ferro, ela precisa de um intestino funcionando legal. Então, se o intestino tem alguma dificuldade, a absorção também vai ser prejudicada. Então, a nutrição, às vezes, vai potencializar, vai tratar o intestino para que daí sim possa a absorção de ferro. Por isso que o Eduardo comentou das pessoas celíacas, por exemplo, que vão estar mais suscetíveis à anemia. Tá? Então, é um conjunto de órgãos envolvidos no metabolismo do ferro, em que a nutrição vai também nutrir, não só com o aporte de ferro, mas para que aquele órgão possa trabalhar legal. O intestino vai funcionar legal, o fígado vai funcionar bem, a tireoide vai funcionar bem. Então, a gente vai garantir que que o nível de ferro fique mantido e que os estoques também. Para ter uma ideia, de cada 10 miligramas que a gente absorve, que entra via dieta no nosso intestino, só 1 a 2 miligramas acabam sendo absorvidos. Então, o corpo tem que trabalhar muito para absorver. E a gente tem que constantemente consumir alimentos fontes de ferro, certo? Bom, falamos de sintomas, falamos da carência, falamos dos tipos. E como que a gente previne a anemia, Eduardo? Então, né? Daí vai uma série de bons costumes, no caso de saúde, né? Desde tu observar, né, sinais e sintomas que podem ser relacionados com anemia, né? Até tu fazer avaliações periódicas, cuidar para outros aspectos também, né? Quando a gente fala de prevenção, né?
a gente tem prevenção em vários níveis, né? Quando a gente pensa individualmente, tipo, eu vou observar como é que, se eu tiver com algum sintoma, eu vou tentar fazer avaliações periódicas e regulares, né? Principalmente em crianças, né? Então as consultas de puericultura na pediatria, elas são muito importantes para a gente avaliar como é que está o crescimento, como é que está o desenvolvimento. Eventualmente a gente fazer o rastreio de anemia, tipo, tá preconizado também que a gente faça rastreio de anemia regularmente nas consultas de puericultura, né? Até questões, tipo, mais populacionais mesmo, tipo, saneamento básico, né? Tipo, se eu não tenho uma boa rede de saneamento básico, eu vou ter uma prevalência muito grande de parasitose intestinal, então a tendência é que eu acabe tendo anemia decorrente disso. Decorrente da parasitose. Se eu não tenho uma segurança nutricional daquela população também, tipo, se é uma pessoa que vive em segurança alimentar, que tipo, que a qualidade dos alimentos que ela consome ou o tipo dos alimentos que ela consome não são adequados para manter a saúde dela, né? Então a gente vai acabar tendo deficiência de ferro, né? Então as maneiras de prevenir vão desde a gente observar os nossos sintomas, a gente manter uma alimentação saudável, até a gente pensar em maneiras de cuidar dessas pessoas que estão mais vulneráveis e mais suscetíveis a sofrer agravos relacionados com isso, que às vezes vão fugir do controle delas, porque às vezes a pessoa não vai escolher, tipo, não vai ter condições, por exemplo, de comprar carne para comer todo dia, toda semana, entendeu? Então, às vezes a gente vai ter que pensar em estratégias de como que a gente vai viabilizar isso para essa população, né? Então, parece que a prevenção é uma coisa mais simples, mas ela vai desde o grande até o muito pequeno. Então, para prevenir seria uma estratégia grande, uma rede grande de ações e planejamentos para a gente conseguir ter um resultado mais adequado, né? Até porque é uma prevalência muito grande, a gente está falando de quase 50% da população mundial. Então, é bastante, que tem algum grau de deficiência de ferro, né? Então, é uma coisa que realmente acaba sendo difícil de combater, principalmente hoje em dia, que a gente tem um acesso muito mais fácil a ultraprocessados e alimentos que são, tipo, que vão matar a fome, mas que são muito pobres em termos de nutrição, né? De valor nutricional. E eu acho importante aqui algo que é assim, existem alimentos enriquecidos em ferro, né? Então, assim, são alimentos industrializados em que são acrescentado ferro com a tentativa de fornecer e de repor. Mas não é a mesma coisa para absorção para o corpo, né? Quando a gente fala de alimentação saudável e de fontes de ferro, a gente está falando de alimentos reais. Fruta, verdura, carnes. E, sim, a gente pensa na população vegana, pensa na população vegetariana. Então, assim, existem fontes de ferro que não são de origem animal. Fique claro, não é necessariamente alguém que não consuma alimentos de origem animal que vai ter problemas de carência de ferro. Não. Mas a gente fala de uma alimentação de qualidade. E aí, quando tu falaste de saneamento, das questões de segurança alimentar, de acesso de processados, que hoje é muito fácil a gente ter uma alimentação baseada em industrializados e processados, e é uma alimentação que traz poucos nutrientes, entre eles o ferro, né? E como que a gente segue com a nutrição? Como é que a gente a gente segue sempre em monitoramento, né? Eu acho que assim, é básico assim, o autocuidado, que eu falo do autocuidado para as pessoas, para os pacientes, assim, quando que a pessoa percebe que algo está diferente do seu cotidiano, do seu funcionamento normal, né? Então, porque significa que algo no corpo talvez esteja desajustado. Como a alimentação é algo que a gente faz todos os dias, não há outra possibilidade a não ser comer todos os dias, a alimentação ela sempre vai ser preventiva. E quanto mais natural essa alimentação for, mais rica em nutrientes ela é, né? Preparar o próprio alimento também é muito melhor do que um alimento que vem abrir o pacote ou uma embalagem, né? Então, assim, a nutrição, ela vem de uma forma preventiva, então ela sempre vai ser uma aliada da medicina, né? Ela
vem para ajudar a repor os estoques, para manter os estoques de ferro, mas ela não tem o poder curativo da anemia. Ela sempre tem o poder preventivo. Então, a gente vai olhar sempre para os sintomas e encaminhar para o médico quando a gente percebe que pode ser um processo de anemia, né? Então, assim, é um trabalho conjunto, né? O mesmo paciente ser tratado pelos dois profissionais com os dois olhares que se somam para garantir o estado de saúde a longo prazo. Eu agradeço a participação do Dr. Eduardo Brandão e nós encerramos a nossa live do Junho Laranja. Obrigado.